Olá, meu nome é Fernanda Souza e estou aqui para te falar por que tentar motivar a sua equipe não funciona. Bom, vamos começar falando que, primeiro, a pessoa que depende de um elogio para performar, ela costuma cair na primeira crítica. É isso mesmo. Então eu já começo a te dizer que motivação não funciona por causa disso, mas eu vou te explicar melhor por quê. Seguinte, pensa aqui comigo. Se tem uma pessoa do teu time que só performa, que só faz as coisas a hora que você elogia, você concorda comigo que ela é muito refém de elogio? Isso significa que ela vai depender o tempo inteiro de você ficar motivando ela para que ela faça as coisas. E nem sempre é assim. Às vezes, de fato, você tem que chamar atenção. Às vezes, de fato, você não tem esse tempo. E aí você vira refém da equipe. O tempo todo tem que ficar agradando a equipe para a equipe fazer o trabalho dela. Mas eu vou te contar como você sai dessa armadilha. Hoje eu vou te apresentar uma técnica infalível para que você possa extrair o melhor do time sem ter que ficar motivando ele o tempo todo. Essa técnica eu chamo de 3 P's. Primeiro P, P de processos. Segundo P, P de pessoas. Ou seja, você somando processos mais pessoas, você tem o quê? Performance. Processos mais pessoas é igual a performance nos negócios. Então vamos começar falando sobre processos. Processos é a capacidade que a tua empresa tem de estabelecer rotinas, atividades e tarefas de cada setor. Os processos são estabelecidos de acordo com o cargo, responsabilidade e escopo de cada colaborador. Muitos empresários me falam que na empresa deles não tem processo. Isso é impossível, gente. O fato de você ter uma empresa, ter um horário para entrar, um horário para sair, você atender o telefone, você responder e-mail, isso é um processo. Só não significa que é o melhor processo a ser seguido. Claro que existem processos bons e processos ruins. Processos bem claros e bem definidos ou processos confusos e improdutivos. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vale lembrar que os processos eles têm que estar em constante mudança e melhoria. Afinal, não há nada que seja bom o suficiente que não possa ser melhorado, não é verdade? A palavra que melhora e otimiza os processos chama-se gestão. Agora vamos falar de pessoas. O que seria isso? Pessoas nada mais é do que cada membro que compõe a sua equipe, inclusive você. A habilidade que faz com que as pessoas melhorem em performance se chama liderança. Vocês sabiam que as pessoas trazem para a empresa o seu famoso chá? Sim, você já ouviu falar do chá? Chá é uma metodologia que engloba conhecimento, habilidade e atitude. O que seria conhecimento? Conhecimento é o quanto eu estudei para saber sobre aquele determinado assunto. Conhecimento nada mais é do que o que você aprendeu com a vida. Sim, a gente aprende muito com a vida. Ou seja, os livros que você leu, a faculdade que você fez, o conhecimento que você adquiriu com um colega, tudo que você aprendeu na vida pode ser considerado um conhecimento. Já a habilidade é o quanto eu sei fazer aquela determinada atividade. Não basta somente conhecer o assunto, e sim praticar para que você comece a ter habilidade em fazer uma determinada função. Ou seja, prática e repetição, prática e repetição. Nós sabemos que para que você se torne bom em alguma coisa, é muito importante que você faça com frequência. E atitude é o quanto realmente faço. É a ação, é botar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Porque muitas vezes a gente tem uma coisa chamada obesidade mental. O que isso significa? Você fica o tempo inteiro enchendo a sua cabeça de informação e não usa para nada. Então é muito mais importante que você leia um parágrafo de um livro, mas que você pegue aquele parágrafo e realmente coloque em prática, do que você ficar lendo 5, 6, 10 páginas por dia e não usar para nada. Você vai esquecer esse conteúdo, você não vai usar esse conteúdo e só vai ficar o quê? Com um monte de informação aleatória na sua cabeça. Pensar que faz é completamente diferente de fazer. Por isso que é tão importante a atitude. E o chá, as pessoas já vêm com ele para as empresas. E qual é a função, então, da empresa? Transformar o chá em chave. Acrescentar mais 2 letrinhas. V de valores. E o que seriam valores? Quais são os valores que eu tenho que, junto com o meu colaborador e a minha empresa, serão cada vez mais ricos se unidos?
Quanto mais os valores são parecidos, mais a sinergia acontece. É o que você valoriza, o que é importante para você. E é isso que te motiva. Isso se chama motivação intrínseca, ou seja, uma motivação interna. Só há um jeito de se motivar de forma genuína e perene, sendo uma motivação interna. E para a motivação ser interna, os valores da empresa têm que calhar com os seus valores. Ou seja, o que você valoriza tem que ser o que a empresa também valoriza. Aí sim, você ganha conexão, vocês realmente estabelecem um laço forte. E tem uma última letra, que é a letra E. E sabe do que é? E de engajamento. Sim, é uma palavra que está muito na moda e eu vou te explicar o que ela significa. Engajamento é quando sua equipe entrega de forma duradoura e consistente, coisa que a motivação nunca vai fazer. O que faz uma pessoa ser engajada? Ela fica engajada quando ela se sente conectada com a empresa, quando ela sente que ela está contribuindo, o trabalho dela faz diferença na empresa e na vida das pessoas. Times engajados produzem muito mais. E engajamento não tem nada a ver com motivação. Engajamento tem a ver com propósito, tem a ver com a missão da empresa, tem a ver com os valores da empresa. E é justamente por isso que é muito perigoso a gente ficar dependendo o tempo inteiro de motivação, principalmente de motivação externa. Por isso que eu digo que de nada adianta a motivação, porque motivação é uma pílula, a pessoa se sente motivada naquele momento, só que ela não consegue manter a motivação constante se for externa. Por que o engajamento te traz mais consistência, mais constância e é mais duradouro? Porque ele funciona de forma perene, de forma constante. Já a motivação é o seguinte: se eu elogio uma pessoa da minha equipe, ela fica super feliz naquele dia e ela vai lá e faz aquilo que precisa ser feito. Agora, se por alguma razão eu não consigo suprir as expectativas dela, que muitas vezes eu nem sei qual é, ela faz o quê? Fica de biquinho, fica emburradinha e ela não faz o que precisa ser feito. Por isso que a motivação não funciona, pelo menos a longo prazo. Agora você entende, né, que as pessoas são a chave para a performance do seu negócio. Agora nós vamos falar sobre o último P, que é o P de performance nos negócios. Na verdade, performance nos negócios é a capacidade da sua empresa de crescimento, de expansão. Tá, mas como eu faço para crescer então? Calma aí que eu vou te explicar. É muito simples, é só melhorar o processo da sua empresa e melhorar a chave das pessoas, que é, lembra? Conhecimento, habilidade, atitude, valores e engajamento. Ou seja, o crescimento da empresa está muito ligado na otimização dos processos e no desenvolvimento e capacitação das pessoas. Então, você concorda comigo, se a empresa está crescendo, significa que as pessoas estão evoluindo? A empresa não cresce, o que cresce são as pessoas, o que evolui são as pessoas. Ah, mas você vai perguntar para mim, mas todas as pessoas crescem? Claro que não, pessoal. Só vai crescer quem tomar a decisão de que isso é importante e que quer participar desse crescimento. E é nessas pessoas que você tem que investir o seu tempo, sua energia para tornar a sua empresa cada vez mais forte. Você sabia que independente da função que um colaborador de seu time faz, ele impacta diretamente na performance dos negócios? Nós temos 3 geradores de resultados, 3 maiores para o crescimento da empresa. O primeiro é o lucro. O segundo é a satisfação do cliente. E o terceiro é a satisfação do colaborador. Bom, o que significa lucro, afinal? Lucro é sua receita menos a sua despesa. O que você ganha versus o que você gasta. Sim, muita gente, inclusive a gente no pessoal, né? Acaba contando só com a receita, ou seja, tudo que entrou, mas esquece de subtrair o que saiu. Muitos empresários cometem esse erro de considerar, tomar suas decisões em cima da receita entrante e esquecem de subtrair a despesa. Lucratividade é muito mais importante que receita. Conheço muitas empresas que têm alta receita e alta despesa e não tem nenhuma lucratividade. Isso acaba com o seu fluxo de caixa. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Satisfação do cliente é o termômetro da sua empresa. Sim, e é muito fácil você calcular, você sabia? Hoje em dia existem ferramentas até gratuitas que fazem com que você tenha uma medição de como o cliente vê a sua empresa. Muitas vezes o empresário, ele tem o achismo, ele acha que sabe o que o cliente pensa dele e ele erra feio muitas vezes. Tenho muitos casos de clientes que acham que tem uma nota e acabam tendo uma nota inferior do que pensam que tem. Então é muito importante que você busque o famoso NPS, que é um índice de satisfação do cliente, para que você possa mensurar e
tomar uma decisão e um plano de ação em cima daquela satisfação. As grandes empresas como o Apple, como o Google, têm um índice de satisfação acima de 7. Então você já tem uma boa referência. É só buscar, é muito fácil você encontrar hoje uma ferramenta que consiga medir esse tipo de informação na ponta. Um dos principais índices que poucas empresas mensuram é a satisfação do colaborador. Um colaborador feliz produz muito mais. Tá? Então, não é à toa que tem se falado tanto em psicologia positiva. Psicologia positiva não é motivação, as pessoas estão deturpando o que significa psicologia positiva. Psicologia positiva significa você buscar ferramentas de positividade para tornar o seu colaborador cada vez mais engajado, cada vez mais entregue e cada vez mais produtivo. Empresas gastam milhões em eventos para motivar pontualmente seus colaboradores, ao invés de criar um mecanismo onde o colaborador se sinta inserido naquela empresa, se sinta pertencente àquela empresa. Índice de satisfação do colaborador você pode fazer de algumas maneiras. Primeiro, pesquisa de clima. Hoje existem excelentes pesquisas de clima, extremamente acessíveis, que você pode aplicar na sua empresa para saber qual é o termômetro, o que faz o seu funcionário feliz. Ah, Fernanda, mas eu não preciso me preocupar com isso. O funcionário tem que se adequar àquilo que eu dou para ele. Claro que não. Ele é seu cliente interno. Vou te colocar uma reflexão aqui. Você não acha que é insano você querer que o seu funcionário trate muito bem o seu cliente, sendo que você, como líder, não trata bem o seu funcionário? Se o seu funcionário não é bem tratado, o que vai fazer com que ele trate bem o teu cliente? A gente é espelho. Então, se eu sou bem tratado, se eu gosto da minha empresa, se eu visto a camisa da empresa, se eu realmente estou engajada com aquela empresa, eu sou um funcionário feliz. E se eu sou um funcionário feliz, eu entrego para o meu cliente essa felicidade. Eu tenho prazer em atender o meu cliente. E isso você não está lá para monitorar. A felicidade, a positividade, a vontade, isso vem da atitude, vem com a pessoa. E é por isso que é importante você sempre cuidar bem dos seus funcionários, porque são seus funcionários que vão cuidar dos seus clientes. Agora a pergunta é, como é que você está cuidando da sua equipe? Quer ver um exemplo de uma empresa que faz questão de colocar esses 3 indicadores como indicadores-chave? A Apple. A Apple paga a mesma comissão para o vendedor da loja que ele paga para um vendedor interno lá da empresa. O que isso significa? Igualdade. Eu não posso ter um funcionário meu trabalhando nos bastidores, no comercial, e não premiar também aquele que está na linha de frente, aquele que traz a experiência para o cliente. Se a proposta de valor da minha empresa é uma experiência de excelência, como eu vou tratar de forma diferente o colaborador interno com o colaborador da loja? Então a Apple faz isso de forma igualitária. A outra questão é a lucratividade. Não sei se vocês sabem, mas o iPhone 13 não veio com carregador. Agora o carregamento é por indução, mais um acessório que com certeza vai dar uma lucratividade alta para a empresa. E o índice de satisfação do cliente é medido o tempo inteiro e tem planos de melhoria constantes para cada vez mais surpreender o cliente, satisfazer o cliente e encantar o cliente. Você nunca recebeu um produto Apple e não se encantou com a embalagem, com a forma, com o jeito de entregar. Tudo na Apple é uma grande experiência. Essa é uma empresa que realmente você pode usar como um parâmetro para realmente aplicar na sua empresa. Ah, mas a Apple é grande. Não foi no começo assim, nem sempre foi assim. Ela é grande porque ela tomou as atitudes certas lá atrás. E as atitudes lá atrás que fizeram ela se tornar grande. Não esqueça disso. Quando a empresa consegue acelerar e melhorar o índice dessas 3 frentes, sabe o que acontece? O crescimento é constante e acelerado, pode ter certeza. Ah, Fê, mas eu sou só o encarregado do estoque. Como o meu trabalho pode impactar nessas 3 frentes? Muito! Pensa o seguinte, se você não entregar o produto da forma como tem que entregar, com a qualidade que tem que entregar, você impacta o quê? Na satisfação do cliente. Se o teu líder não se preocupar em saber quais são as competências que você precisa desenvolver, o que realmente faz a diferença para você, te treinar, te capacitar, você vai ser um funcionário insatisfeito e desengajado. E se você não tomar cuidado em fazer o inventário correto, da forma correta dentro do seu estoque, você impacta diretamente na lucratividade da empresa. Então sim, todos
os cargos são muito importantes e impactam diretamente essas 3 frentes que são a saúde do negócio. Agora eu quero te contar uma coisa. Você sabe quais são os tipos de pessoas que são mais promovidas dentro de uma empresa? São aquelas que têm aquela famosa cabeça de dono. Você sabe o que isso significa? Significa que a pessoa tem consciência que o trabalho dela é importante e impacta essas 3 frentes, na lucratividade, na satisfação do cliente e também na satisfação do colaborador. As empresas que sabem, de fato, fazer com que essa fórmula mágica dessas 3 frentes funcionem e usam esses 3 indicadores como indicadores-chave para o crescimento da empresa, com certeza vão prosperar, crescer e se desenvolver muito mais que as demais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Cliquem, compartilhem, deem dicas para mim do que vocês querem ver aqui sobre o mundo empresarial. Um beijo e até o próximo vídeo.